Meus irmãos, a todos que já estão presentes, eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vos convido a se colocar sobre os pés para orarmos e darmos início à nossa terceira aula do 13º livro. Apesar de estar ali o capítulo 5, não é? Mas a nossa aula aqui é a terceira. Querido Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais este dia de vida, pela bênção da vida, da saúde, de estarmos mais uma vez reunidos para aprender da Tua Palavra. Fala conosco, nos instrua, nos alimente, nos oriente. Nós pedimos, nós rogamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Capítulo 5, página de número 29. O nosso assunto desta noite, a nossa aula de hoje, irá girar em torno dos 2 livros dos reis de Israel, ou seja, o primeiro e o segundo livro dos reis. Nós vamos, como temos procedido, fazer a leitura do conteúdo no nosso material, para depois, então, apresentarmos aqui os destaques que nós temos separado para acrescer ao nosso conhecimento. Então, página 29, primeiro e segundo reis, vamos começar naturalmente pelo primeiro livro dos reis. Autor. Como o primeiro e segundo reis eram originalmente um livro, esta obra deve ter sido compilada algum tempo depois da tomada de Judá pelos babilônios, em 586 a.C. O livro dá a impressão de ser obra de um só autor, e de que este autor tenha testemunhado a queda de Jerusalém. Embora a autoria não possa ser determinada com segurança, muitas sugestões foram feitas. Alguns têm indicado Esdras como compilador, enquanto outros apontam para Isaías como editor. No entanto, a tese mais provável é a de que o profeta Jeremias seja o autor de primeiro e segundo reis. A antiga tradição judaica do Talmud declara que Jeremias tenha escrito reis. Esse famoso profeta pregou em Jerusalém antes e depois da sua queda. Segundo Reis, capítulo 24 e 25, aparece justamente em Jeremias 39, 42 e 52. Jeremias, portanto, talvez tenha escrito todo o texto, menos o conteúdo do último apêndice, que foi provavelmente acrescentado por um dos seus discípulos. O contexto histórico dos 2 livros dos reis. Os acontecimentos descritos em 1 Reis, aliás, vamos fazer o contexto histórico apenas do primeiro livro dos reis. Os acontecimentos descritos em 1 Reis abrange cerca de 120 anos. 1 Reis recorda as turbulentas experiências do povo de Deus, desde a morte de Davi, em cerca de 971 a.C., até o reinado de Josafá, o 4º rei do reino de Judá, e o reinado de Acasias, o 9º rei do reino de Israel, em cerca de 853 a.C. Esse foi um período difícil na história do povo de Deus, um período de grandes mudanças e sublevações. Havia luta interna e pressão externa. O resultado foi um momento tenebroso, em que um reino estável, dirigido por um líder forte, dividiu-se em 2. A ocasião e o propósito do primeiro livro dos reis. Ao contemplar o horror do exílio do povo de Deus, o autor compila primeiro e segundo reis para responder a uma delicada questão. Por que de tanto o reino do norte, Israel, como o reino do sul, Judá, terem sido levados ao cativeiro? O autor, então, descreve uma mensagem profética
mostrando que essa punição de cativeiro em nações pagãs estrangeiras foi a consequência inevitável da persistente violação da aliança de Deus. Os livros de Reis foram escritos para levar os exilados a refletir sobre a sua história e retornar ao Senhor. Essa perspectiva profética talvez explique por que estes livros tenham sido incluídos na Bíblia hebraica entre os profetas anteriores. O tema do livro. No primeiro livro de Reis, há registros sobre um grande número de pessoas conhecidas, tanto boas como más. Os reis Davi, Salomão e a rainha de Sabá são famosos exemplos de seres humanos retos que buscavam a sabedoria de Deus. Por outro lado, Acabe e Jezabel são dois notórios tipos de ímpios que descartaram a lei de Deus e rebelaram-se contra ela. Para confrontar um homem tão perverso quanto Acabe, Deus enviou alguém mais do que qualificado para a tarefa, o profeta Elias, frequentemente descrito como o maior e mais dramático profeta. Elias demonstrou no Monte Carmelo de uma forma inesquecível o poder de Deus contra os 450 profetas de Baal. Em suma, 1 Reis é a narrativa sobre um povo guiado para dois caminhos diferentes. É a história de reis bons e de reis maus, de profetas verdadeiros e de profetas falsos, de desobediência e de obediência a Deus. Mais importante, é a história da odisseia espiritual de Israel e da fidelidade de Deus a seu povo. O conteúdo do livro está dividido em 3 partes, sendo que os 2 primeiros capítulos tratam do estabelecimento do reino de Salomão. Do capítulo 3 ao capítulo 11, nós temos o escopo do reinado de Salomão, e do capítulo 12 ao final do livro, capítulo 22, nós temos aí a história da divisão do reino e do seu declínio. A subdivisão, nós fizemos a divisão, mas temos aqui as subdivisões. O estabelecimento do reino de Salomão, nós subdividimos entre a conspiração de Adonias, Salomão sendo nomeado por Davi, a morte de Davi e a subida de Salomão ao trono. Na parte que tange o reinado de Salomão, capítulos 3 ao 11, nós temos aí os capítulos 3 e 4 falando sobre a sabedoria de Salomão, do 5 ao 7, a construção do templo, o capítulo 8, a dedicação do templo, os capítulos 9 e 10, a glória e a fama de Salomão, e no capítulo 11, a sua queda. A terceira parte do livro, que fala da divisão e do declínio, tem como subdivisões. A primeira parte é a divisão, que traz aí o reino do sul com Roboão, filho de Salomão, e o norte, Israel, fica sob o comando de Jeroboão. Daí começam então as sucessões de reis do sul e do norte. No sul nós temos Abias, depois Asa, enquanto no norte Nadab. Depois há uma mudança de dinastia em Israel, passando a ser liderado por Baasa e Elá. Depois temos a terceira dinastia de Israel, sob a liderança de Zinri, Tibni, Onri e Acabe. Finalmente, o reino do homem e o reino de Deus em conflito, que é a parte mais dramática do final do livro, quando nós temos aí os confrontos entre Acabe e Jezabel. E aí nessa parte nós temos esses reis que fazem parte deste período. O reinado e morte de Josafá, e finalmente o livro vai falar do reinado de Acasias em Israel. Palavra-chave: idolatria. Temendo que o povo fosse atraído para fins religiosos a Jerusalém, reino do sul, Jeroboão, então rei de Israel, o reino do norte, criou uma religião totalmente nova para alimentar a lealdade do seu povo.
Construiu santuários com bezerros de ouro em Dan e em Betel. Também criou sacerdócio próprio e estabeleceu dias santos, muitos deles extraídos do judaísmo. A partir daí, a apostasia se apossou de Israel, a ponto de, nos dias do profeta Elias, sob o reinado do perverso Acabe, existirem apenas 7.000 crentes que não se dobraram a Baal, numa população de cerca de 3 milhões de pessoas. Por fim, o reino do sul, Judá, veio a ter 20 reis, todos estes da família, da linhagem, da dinastia davídica, e uma rainha, dentre os quais 8 foram bons e fizeram o povo desfrutar de alguns avivamentos espirituais, enquanto que o reino do norte, Israel, teve 19 reis, de 3 dinastias diferentes, e todos, absolutamente todos estes reis foram maus, fazendo o povo apartar-se cada vez mais do único e verdadeiro Deus. Segue na próxima página a tabela com os reis de Israel e de Judá. Na minha aqui veio cortada, veio sem, mas eu acho que na sua está com... A sua tem aí? Tem, né? E aí quando você vira do outro lado não tem a continuação? Tem. Então tem todo aí. Na verdade eu fiz uma adaptação aqui nesse meu e acabou ficando sem. Mas está aí toda a dinastia, tanto do sul quanto do norte. Bom, vamos fazer aqui as nossas primeiras considerações. No primeiro livro dos Reis. Pega a sua Bíblia. Eu quero começar comentando no capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, a morte. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração, com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Bom, nós temos aqui palavras do rei Davi ao futuro rei, ao seu sucessor Salomão. Ele dá conselhos, orientações, para que Salomão tenha êxito na sua jornada espiritual, na sua jornada real, não é? Como rei, como líder, na sua liderança. E o que me chama a atenção, e eu destaquei aqui, é o seguinte: como é delicado você orientar alguém a não cometer os erros que você cometeu. Porque o que Davi está pedindo para Salomão fazer é justamente aquilo que ele mesmo não fez. Ele está falando para Salomão guardar todos os estatutos, todos os juízos, todos os testemunhos, não se desviar em nada das ordenanças do Senhor. E Davi, infelizmente, ele fracassou nesse objetivo em alguns momentos da sua trajetória. E ele agora está aconselhando seu filho a que este não cometa o erro que ele cometeu. E claro, isso gera uma situação no mínimo constrangedora
embaraçosa, delicada. Eu coloquei aqui, né, que constrangedor você ter que pedir a alguém ou orientar alguém a que faça ou que não faça aquilo que você, infelizmente, não teve condições de ser exemplo. E aí, Salomão sabia que Salomão, era fruto de uma relação, a princípio, proibida entre seu pai e sua mãe. Porque Batseba só veio a ser esposa de Davi, porque Davi a tornou viúva, matou o seu marido, em toda aquela circunstância que nós vimos na semana passada. O filho, fruto daquela relação adúltera, ele morreu. E depois Davi consolou a Batseba, tornou a se deitar com ela, enfim, a teve por esposa, e dessa relação nasce Salomão, a quem Deus, por bondade, misericórdia, são atos da soberania de Deus, a quem Deus elegeu, escolheu para suceder a Davi. Ok, mas isso não retira o fato de que Salomão, ele nasce de um relacionamento que começou de forma errada, através de um pecado e outro pecado, para encobrir o primeiro pecado. E naquele emaranhado de pecado é que Davi se viu, não sei se por vontade própria ou por consciência pesada, não sei, mas se viu na obrigação de tornar Batseba sua esposa, e daí a pouco, né, passado algum tempo, ela vai gerar a Salomão. Então, Salomão, ele era conhecedor disso. Ou você acha que não? Tem mais de 3.000 anos essa história, eu e você, a gente sabe. Será que só Salomão não sabia? A gente aqui sabe e ele lá não sabia? Claro que ele sabia. Ele sabia dessa história. E aí o que aconteceu? Salomão acabou por se transformar no homem que mais colecionou relações proibidas em toda a Bíblia. O fruto do pecado, ele nunca vem na mesma medida. A colheita, ela é sempre abundante ou superabundante ou multiplicada em relação ao que se planta. Davi plantou uma relação ilegal, ilegítima, e gerou Salomão, e Salomão vai ser o colecionador de relacionamentos, o maior da Bíblia, se não da história, não é? Entre mulheres e concubinas, somavam-se 1 milhar, 1.000. Então, perceba aí que situação que Salomão se viu envolvido, e a gente está puxando aqui, percebendo que isso tem também, em certa medida, alguma relação direta com o pecado do seu pai. Então, isso traz também uma responsabilidade para os pais, para os líderes de alguma maneira, aqueles que exercem influência, liderança, ou são responsáveis por dar conta da vida, da alma de outras pessoas, tomarem cuidado, porque o reflexo do pecado, ele é sempre cada vez maior. Ok, vamos dar uma olhada agora, eu vou destacar aqui o declínio de Salomão. Eu vou traçar aqui a trajetória decadente de Salomão a partir de uma análise, de uma observação da sua vida de sacrifícios ao Senhor. Nós estamos falando de um contexto religioso, espiritual, em que a comunhão com Deus, em certa medida, estava condicionada aos sacrifícios. Nós vivemos uma outra dispensação, um outro nível de relacionamento com o nosso Pai Celestial. Mas naquela dispensação da lei, a forma de manutenção da comunhão, vamos usar essa expressão, estava diretamente relacionado aos sacrifícios que eram oferecidos, aos holocaustos, às ofertas. Ali era o contato da comunhão, o relacionamento. Então, vamos dar uma analisada, espero que você ainda esteja aí com a Bíblia na mão. A gente está aí no primeiro livro de Reis. Vamos ver o capítulo 3, observe aí o versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Aliás, eu vou pegar aqui o contexto.
do versículo 1 até o 4, Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em redor. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. 1000 holocaustos, 1000 animais degolados, queimados, apresentados ao Senhor. Esse aqui é o primeiro registro de um sacrifício que Salomão apresentou. Então nós estamos analisando a vida dele a partir dos sacrifícios. Vamos ver um segundo sacrifício. Está no capítulo 8, versículo 63. E é justamente dentro do contexto da consagração do templo, a dedicação. Versículos 62 e 63. E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que sacrificou ao Senhor, 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Olha aí que número impressionante. Na primeira vez ele ofereceu 1000 sacrifícios. Na segunda vez nós temos aqui 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Finalmente, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e isso além da filha de Faraó. Salomão amou moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, além da filha de Faraó, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entreis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. A gente começou lá no primeiro sacrifício dizendo que Salomão amava ao Senhor, e agora ele está amando muitas mulheres. O coração dele já não é mais todo do Senhor. O coração dele está entregue a muitas mulheres. E aí diz o versículo 3: tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos sidônios, em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses.
Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Salomão sacrificou 1000 sacrifícios ao Senhor. Depois nós vimos uma conta aí de 22 mil vacas, 120 mil ovelhas ao Senhor. Mas daí a pouco Salomão estava com seu coração entregue às mulheres, e agora ele está sacrificando a Milcom, a Astarote, a Moloque, a outros deuses. Então, quando ele para de sacrificar ao Senhor, quando o coração de Salomão não é mais inteiro para com o Senhor, mas começa a ser dividido, o declínio do seu reino, ele começa a surgir ali, até que o reino foi dividido. Davi pecou, isso é óbvio, todos nós sabemos. Mas no currículo de pecados de Davi, o pecado de idolatria jamais esteve. Davi jamais idolatrou a qualquer outra divindade, qualquer outro Deus. Não, hipótese alguma. Davi se relacionou com muitas mulheres, teve algumas esposas, teve concubinas, se relacionou com algumas mulheres. Mas você não vai encontrar, inclusive, não estou aqui questionando, apenas não está registrado, expressões de amor de Davi para com as mulheres. Em compensação, expressões de amor de Davi para com Deus, a Bíblia está cheia. Os salmos, Davi é responsável pela metade dos 150 salmos. E a maioria desses salmos, alguns penitenciais, alguns de adoração, mas a maioria dos salmos é expressão do amor de Davi para com o Senhor. Ele tinha pecado? Tinha. Mas no coração de Davi, quando se fala do quesito adoração, ele nunca adorou outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Já Salomão abriu concessões, abriu espaço para outros deuses, e aí o declínio do seu reino foi inevitável. A divisão do reino, eu trouxe aqui essa imagem para que a gente possa perceber. O reino do norte, a gente está aqui, ele é dividido basicamente, a sua fronteira está aqui basicamente em cima da cidade de Betel, casa de Deus, Betel, e daqui até o norte. O nome aqui está Efraim, pelo fato da tribo de Efraim ter se destacado como a mais proeminente, aquela que deu os reis para reinar nas tribos do norte. Mas na verdade o norte, depois da divisão, passou a responder pelo nome de Israel. E o sul, que tinha como tribos Judá e Benjamim, mas passou a responder pelo nome de Judá. O reino do sul, Judá. A partir da divisão, depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. E aí vamos falar um pouquinho dessa divisão. Por causa dos pecados de Salomão, Deus dividiu Israel em 2 partes. Os pecados de Salomão fez com que aquele cismo, aquela divisão, aquele racha no reino, foi consequência do pecado de Salomão. O reino se dividiu. 2 tribos, como já disse, ficaram sob o comando de Roboão, filho de Salomão, e respondia pelo nome de Judá, acabei de falar, e as 10 tribos ficaram sob o comando de Jeroboão, e respondia pelo nome de Israel, o reino do norte. A gente vai ver um pouquinho como é que Roboão perdeu o reino, e Jeroboão acabou recebendo de presente o reino do Senhor. O Senhor entregou a Jeroboão o reino do norte.
E Jeroboão vai retribuir o presente confeccionando bezerros de ouro. Vou contar essa história para vocês. Aconteceu da seguinte maneira, você deve conhecer o relato. Jeroboão, certa feita, ele foi procurar Salomão, porque ele era líder dos trabalhadores de Salomão, dos que trabalhavam na construção das casas, dos navios, do próprio templo, enfim, nas obras faraônicas de embelezamento que Salomão implementou durante o seu reinado. Jeroboão era líder de um grupo desses trabalhadores. Certa feita ele procurou Salomão para tentar reivindicar alguma coisa, e Salomão ficou com medo de que Jeroboão estivesse, na verdade, intentando contra o reino, e jurou matá-lo. Jeroboão precisou fugir, ele fugiu e foi se abrigar no Egito. Quando Salomão morre e o filho de Salomão, Roboão, assume o trono, Jeroboão volta do Egito e vai ter com Roboão, do povo, dos trabalhadores, e ele vai a Roboão pedindo que Roboão diminuísse um pouco a carga de trabalho e os tributos que eram pesados que o povo pagava. Roboão então pede que Jeroboão lhe dê um tempo para que ele se consulte com os seus conselheiros, e então ele deu um prazo para que Jeroboão retornasse e ele desse a resposta. Então ele se consulta com os homens mais velhos, experientes, os que eram do tempo do seu pai Salomão, os quais orientaram a ele para ceder ao pedido do povo, diminuir a carga, os tributos e tal. Roboão não ficou muito satisfeito com esse conselho e foi se aconselhar com os rapazes jovens que haviam crescido com ele. E estes rapazes jovens que cresceram com ele o aconselharam a que, ao invés de ouvir o clamor do povo e reduzisse a carga e diminuísse os tributos, ao contrário, ele deveria dizer ao povo que ele aumentaria a carga e também os tributos ficariam mais pesados. Aí ele vai usar um jogo de palavras, como foi orientado. Se vocês achavam que o meu pai, ele era duro com vocês, ele era grosso, aí uma expressão aqui até do hebraísmo, ele vai dizer assim: vocês vão saber que o meu dedo mínimo é mais largo do que a cintura do meu pai. Vocês vão saber agora o que é ser tratado por um homem bruto, um homem grosso. E aí, claro, aquela notícia caiu como uma bomba no meio do povo, e ali, a partir dali, então, houve uma divisão, um racha interno, e Jeroboão acabou sendo líder desse movimento de divisão. Roboão tentou levantar exército para ir lutar contra Jeroboão, só que um profeta disse a ele para não lutar, porque tudo aquilo procedia do Senhor. Aquela divisão era permissão do Senhor para castigar os pecados de Salomão. Nós lemos aqui que o reino haveria de ser rasgado e Deus entregaria a parte do reino a uma outra pessoa, que no caso era Jeroboão. Então Jeroboão ganhou 10 tribos. Deus usou o profeta, Roboão ficou quieto, voltou para trás, ficou lá com Judá e Benjamim, as 2 tribos, ficou no sul, e no norte Jeroboão ficou com 10 tribos. Mas Jeroboão, ele começou a pensar, e o pensamento dele completamente equivocado, o levou a tirar uma conclusão completamente equivocada também. Ele pensou o seguinte: no tempo das festas de peregrinação a Jerusalém, porque o templo está lá, o povo pertencente às 10 tribos das quais eu sou o rei, eles terão que peregrinar até Jerusalém. E vai que em uma dessas peregrinações a Jerusalém, eles acabem se envolvendo com Roboão, e ali eles acabem achando por bem ficarem lá no sul, ou quem sabe voltar e tentar uma luta para tomar o reino das minhas mãos. Então Jeroboão, ele vai tentar inibir essa peregrinação do povo a Jerusalém, para que não tivesse contato com o sul. O medo dele de perder o reino fez com que ele tomasse uma atitude. O reino, quando foi dividido, eu disse que o limite sul do reino, ali a fronteira, era a cidade de Betel. O extremo norte continuou sendo a cidade de Dan. Então ele constrói 2 altares e 2 bezerros de ouro.
um em Dan, o extremo norte, um em Betel, seria o extremo sul de Israel, a divisa com Judá. E ele diz: aqui estão os nossos deuses. Quem tiver do meio do reino do norte para cima, vai adorar em Dan. Quem tiver do meio para baixo, adora em Betel. Ninguém precisa atravessar a fronteira e ir em Judá, em Jerusalém, e adorar lá. Era o medo dele perder o reino que ele recebeu do Senhor. Então eu coloquei aqui: Deus entregou a Jeroboão o reino, e ele retribui o presente fazendo bezerros de ouro. E aqui está o episódio, a narrativa dele, que eu acabei de resumir para vocês, do capítulo 12, versículo 26 ao 33. Mostra-nos o que levou Jeroboão a agir assim e quais as consequências deste ato insano. A pessoa que recebeu algo das mãos de Deus e tenta manter este algo que recebeu de Deus pelos métodos humanos, ele acaba perdendo aquilo que recebeu. Se foi Deus que deu, Deus vai cuidar de manter. Mas no caso de Jeroboão, ele acabou perdendo porque tentou manter de forma equivocada. Aí eu coloquei aqui: Jeroboão começou o reinado com Deus, agindo a favor dele, porém quis dar continuidade sem a intervenção divina. Não dava mais espaço para que Deus atuasse a partir da vida dele. Quão perigoso é quando recebemos algo de Deus e queremos preservá-lo com métodos humanos. É perigoso. Então a história de Jeroboão é uma lição para nós. Não podemos jamais querer preservar aquilo que recebemos de Deus usando métodos humanos. Em resumo, Jeroboão inventou sua própria religião, abandonou a autoridade divina da palavra de Deus e nomeou sacerdotes desqualificados. Ficamos surpresos em ver no que as pessoas podem se transformar depois de receber a bênção divina. É interessante aqui quando fala da idolatria de Jeroboão, no capítulo 12, versículo 31, também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Versículo 31 do capítulo 12, primeiro livro dos Reis. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. É claro que a expressão mais baixo não tem a ver com estatura, tem a ver com tamanho, tem a ver com qualidade ou falta da qualidade moral. Os sacerdotes de Jeroboão eram homens desqualificados moralmente falando, eram baixos, imorais, e mais, não eram filhos de Levi, não vinham de linhagem sacerdotal, não tinha origem sacerdotal, ou seja, era um sacerdócio ilegal, era um sacerdócio ilegítimo. Sacerdotes feitos por Jeroboão, não instituídos por Deus, altares levantados por Jeroboão, não autorizados por Deus. Enfim, o reino do norte começou mal e foi até o fim mal, porque eles tiraram Deus do meio deles. Então aí está a razão do declínio do reino do norte. E o ápice desses passos do declínio do reino do norte, talvez se encontre aqui nesta clássica batalha, confronto entre Elias e Jezabel. Vou te dar aqui o contexto, vou montar aqui o cenário para você entender. Junte um rei fraco e manipulável a uma mulher de personalidade forte e dominadora, liderando um povo que não sabe ao certo que Deus servir. Povo que cocheava entre dois pensamentos. O rei é fraco, a mulher que é ímpia, ela é forte e dominadora. O povo está em cima do muro. Não bastasse isso, aliado a este cenário tenebroso, temos um contingente de apenas 7.000 fiéis
no universo, como lemos aí no nosso material, de mais de 3 milhões de pessoas, o que em números percentuais dá mais ou menos, aliás, até menos de 0,25% da população. Menos de 0,25% da população servia ao Senhor. Olha que situação, estou montando o cenário. Some-se ainda a um plano para exterminar estes poucos adoradores de Jeová e levar todo o povo de Israel a servir a Baal. Como é que muda essa situação? Quando este cenário se forma, é hora de Deus usar uma de suas mais poderosas armas na terra. Terá a bazuca, a metralhadora, míssil, profeta. Uma das armas que quem anda no pecado mais tem medo, que é uma das mais poderosas que Deus usa, o profeta. Obviamente o profeta em questão trata-se de alguém que andava perante a face de Deus. Seu nome, Elias, também chamado de o Tisbita, porque ele era oriundo da cidade de Tisbé, a região ali do outro lado do Jordão, a terra da tribo de Gade. Elias era um gadita, e na redondeza ali de Tisbé, então por isso chamado o Tisbita. Vamos dar uma olhada no nome dele, está aqui, ó, em hebraico, né, daqui para cá. Eli Yahu, Eli ou El Yahu, El Yahu. El, você sabe o que significa a expressão El, né? O El, Deus. Esse Iode, Re, o Vav, é uma abreviação do nome Jeová, Yahvé, Iode, Re, Vav, Re, que nas nossas Bíblias aparece com a expressão Senhor. Então Deus é Senhor, Senhor é Deus, Yahvé, o Senhor é Deus. O nome de Elias era o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, significado do nome de Elias. O verdadeiro profeta, isso aqui valeria a pena você tirar até uma foto, hein, eu acho. Você poder aqui analisar o verdadeiro profeta, porque o verdadeiro profeta, ele é alguém que faz cortes profundos e expõe os cânceres ocultos, e assim como João Batista usa o machado na raiz das árvores e não perde seu tempo arrancando folhas secas de galhos que estão morrendo, e não confronta aí coisa superficial, não fica perdendo tempo se expondo para tratar de coisas superficiais, não. Ele usa o machado dele com maestria para ir na raiz da árvore, ou seja, ele confronta aqueles grandes pecados, né, como nós chamamos assim, ocultos, os cânceres que fazem mal ao povo. Por falar em verdadeiro profeta, primeiro livro dos Reis, depois eu vou falar deste aqui, termina contando-nos do confronto entre Micaías e Acabe. Mas antes de falar do Micaías, eu quero falar mais um pouquinho do Eliahu. Elias, El Yahu, o Senhor é Deus. Yahu, né? Yod, Re, a abreviação, né? A forma resumida do nome de Deus. O Senhor é Deus, é o nome de Elias. Vocês lembram do sacrifício do Carmelo? Aliás, que o Monte Carmelo ficava justamente também na divisão entre Israel e a Fenícia, a região de onde era Jezabel, aquela região de onde ela saiu, dos Sidônios. O Monte Carmelo ficava na divisão. E o pessoal do outro lado, lá do norte, da região dos Sidônios, de Tiro, Sidom, Fenícia, enfim, a terra de Jezabel, acreditava que aquele monte era sagrado a Baal. Quando da proposta do desafio que ele faz, ele não traz o desafio para cá, para dentro do território de Israel, ou para Jerusalém, o Monte Moriá, não. Ele desafia lá no monte
que criam ser sagrado para os seguidores de Baal. E um outro detalhe antes desse desafio, que eu acho que é interessante também que consideremos, é que quando Elias, no capítulo 17, ele se apresenta e confronta Acabe, inclusive dizendo que não haveria chuva sobre Israel, a não ser segundo a sua palavra, até segunda ordem, ele foge para o ribeiro de Querite. Aliás, Deus manda ele se esconder lá. E lá ele fica bebendo da água do ribeiro, e os corvos vêm trazer a ele o alimento. Então ele bebe a água do ribeiro e o alimento é trazido pelos corvos. De repente a água do ribeiro se seca. A água do ribeiro é a provisão natural. A água do ribeiro é natural. A provisão natural acabou, mas a provisão sobrenatural não acabou. E Deus vai dar agora uma segunda ordem a Elias: sai daqui, esconde-te. Aonde que Elias vai depois? Para qual cidade? Sarepta, que é onde? Em Sidom. Lá eu já preparei uma viúva para cuidar de ti. Então da saída do Querite, ele atravessa Israel, ele vai lá para Sarepta, para Sidom. E eu não sei se você percebeu e observou, eu disse para vocês que Jezabel é de lá. E Elias foi se esconder lá. E aqui em Israel ele está sendo procurado por todos os lados. Procura-se vivo ou morto. Acabe está pagando um prêmio pela cabeça de Elias. E ninguém acha Elias. E sabe onde ele está escondido? Na terra de Jezabel. Como é que Deus, uma coisa assim, escondeu ele na terra de Jezabel? Ele está escondido lá na terra de Jezabel. E o pessoal está procurando ele em Israel. Quando chegou o tempo de se apresentar, então ele volta, se apresenta, propõe o desafio no Monte Carmelo. O desafio é travado, os sacerdotes de Baal se cortam, se mutilam, clamam, oferecem sacrifício, vai desde a alva até o meio-dia e não acontece nada. Elias zomba, manda gritar mais alto, chamar por Baal, quem sabe está dormindo, quem sabe está viajando, enfim, nada aconteceu. Chegou o momento de Elias apresentar o sacrifício, mas ele pergunta ao povo de Israel que ali está, os espectadores. Os espectadores é assim. Elias perguntou: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segue Baal. Se Jeová é Deus, segue Jeová. E aí o texto diz assim: mas o povo não lhe respondeu palavra, não falou nada. Falou nada. O que o povo está fazendo? Vamos esperar ver quem vai ganhar essa batalha aí. Vai que Baal ganha. O povo está assim. Vamos esperar, não vamos falar nada não, deixa eles. Quando terminar a luta aí, a gente decide. Vamos ficar aqui só, como diz o outro, urubu servando. Está lá o povo, não falou nada. Está lá vendo os profetas de Baal, com aquela pataquada toda e nada. Agora está a hora do Elias. Aí o Elias vem oferecer o sacrifício, tal, joga água. E não sei se vocês se lembram, o povo estava vivendo uma crise hídrica sem precedente, não havia água, porque tinha 3 anos, mais de 3 anos, sem chuva. E Elias, na hora do sacrifício, ele joga água. Não, mas não tem água. Dá um jeito, pega a água e joga água. O povo só tinha uma forma de conseguir água. Eles tinham que descer aquele monte lá embaixo. Creio eu, porque o monte está bem colado ao mar Mediterrâneo. E deve ter descido lá. Subiram, jogou água. Acabou de chegar e jogar água. E agora? Mais água. Aí vai lá embaixo de novo, pega mais, sobe, água, mais água. Aí depois que terminou essa parte, o Elias então vai fazer aquela oração de menos de 30 segundos. Senhor, eu sou teu servo, o Senhor sabe, estou aqui diante deste sacrifício e eu te peço para que o povo saiba. A oração dele é essa: para que o povo saiba, porque eu sei. O povo que está aí não sabe se fica com Baal, está aí indeciso. Então, para que o povo saiba e possa tomar uma decisão acertada, mostra para esse povo quem é o Senhor. E aí o fogo desce do céu, lambe o holocausto, lambe a madeira, a água, as pedras, tudo queima até a incredulidade do coração daquele povo. Quando queima tudo aquilo ali,
Aquele povo que há pouco não respondeu nada, quando vê este ato sobrenatural, a resposta de Deus a Elias, o povo começa a gritar o quê? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe como é que fala o Senhor é Deus em hebraico? Eliahu, Eliahu, Eliahu. O povo estava gritando o nome de Elias. Eliahu, 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 é o nome dele. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Vamos falar do outro profeta, esse aqui, o Micaías. Esse aqui é profeta mesmo, hein? Como Elias. Vamos ver o contexto aí. É o último capítulo do primeiro livro dos Reis. Nós vamos encerrar aí o primeiro livro dos Reis, a primeira parte da aula, falando desse profeta, Micaías. Acabe faz aliança com Josafá. O Josafá, ele era crente, mas ele só fazia aliança com gente errada. Aqui ele faz aliança com Acabe, daqui a pouco a gente vai ver uma outra aliança que ele faz com um dos filhos de Acabe. E pelas alianças erradas que ele faz, ele só se metia em encrenca. E quando ele se metia em encrenca, ele perguntava: não tem nenhum profeta do Senhor aqui? Não tem nenhum profeta? Ele fazia tudo errado, fazia aliança errada, se metia em encrenca, e quando estava na encrenca, ele: não tem nenhum profeta para tirar ele da encrenca. Se mete na encrenca e depois vai aí para o disque vaso, disque profeta, campanha, isso, aquilo, outro, poço disso, poço daquilo. Ele só se mete em encrenca e depois vai buscar os profetas. Era o Josafá. E está ele aqui, mais uma encrenca. O Acabe foi até ele e convidou ele para que o acompanhasse numa guerra, numa batalha em Ramote Gileade, né? Ramote Gileade, alguns se expressam assim. E Josafá fala: não, teu povo é meu povo, teus carros é meu carro, teu exército é meu exército, vamos junto lá, então vamos para a batalha. Aí o Josafá falou: não, mas calma aí, a gente vai para a batalha assim, sem consultar o Senhor primeiro? Aí o Acabe falou: nem sabia que tinha esse negócio de consultar Deus, mas tá bom, vamos lá, vamos chamar os profetas. Aí o Acabe traz 400, está ali, 400 profetas falsos que comiam diante do rei. Em contrapartida, o Micaías, que era o profeta verdadeiro, estava na casa do cárcere, comendo pão de angústia e bebendo água de amargura. O Micaías, enquanto os 400 profetas liderados por Zedequias, que é o nome do líder dos profetas, estão lá comendo na mesa do rei, Acabe, Jezabel. Aí então começou a pergunta, está aí o capítulo 22, versículo 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque ele nunca profetiza de mim bem, só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Então disse Josafá: não fale o rei assim. Mandou chamar o Micaías. Por quê? Porque o contexto aqui atrás, o versículo 5 e o 6, quando disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, disse-lhes: irei à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. 400 profetas dizendo: pode ir, a vitória é sua, Deus vai entregar na sua mão. O Josafá ficou meio cismado com aquele movimento e perguntou no 7, disse porventura Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Que esses 400 aí é profeta, mas do Senhor, tem aqui algum do Senhor? Aí o Acabe disse: bom, tem um, mas eu não gosto dele, porque ele só profetiza mal contra mim. Como é que ele tem coragem de profetizar contra o rei? Sempre. Como é que ele tem coragem? Ele sempre profetiza contra mim. Então calma aí, chama ele, esse aí é profeta mesmo. Foi lá, mandaram chamar o Micaías. Versículo 9. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei
de Judá estavam assentados cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos ciros até de todos o consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote-Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei? Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Eu vou destacar novamente esse versículo 13 para você entender o que está acontecendo. O Acabe mandou ir lá na casa do cárcere um eunuco buscar o Micaías. O eunuco foi lá, encontrou Micaías, está conduzindo o Micaías à presença do rei Acabe e Josafá, e no caminho o eunuco, como a gente diria, né, bate a ficha, dá a planta para o Micaías. O mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: rapaz, deixa eu já trazendo uma tradução minha aqui, né, do século 21. Então o mensageiro que foi chamar Micaías falou: olha, rapaz, aqui para nós, olha a sua situação aí. Você está aí na casa do cárcere, comendo pão de angústia, bebendo água de amargura. Os 400 profetas estão falando uma coisa só. Entra na onda, pai, fala a mesma coisa. Você vai ficar bem demais na foto. Vai lá, só chegar lá. Não precisa falar o contrário. Tem 400 falando uma coisa, você só vai lá e concorda. Já estou te dizendo qual é a palavra lá. Fala a mesma coisa. Ao versículo 14. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Não fez acordo, não teve concessão, não entrou na conversa aí do servo do rei Acabe. A gente acabou de ler aqui esse texto. Josafá primeiro achou muito estranho todo aquele movimento, e precisamos ser sinceros, né? Tem muito movimento estranho por aí. No verso 8, o rei Acabe deixa claro que Micaías de fato era um verdadeiro profeta, como vimos, porque sempre falava mal dele. Vejamos os inimigos do profeta Zedequias, que era, no caso, o oportunista, estava liderando os 400 profetas. E os mensageiros de Acabe, que vai lá trazer o Micaías, também trabalha como uma espécie de inimigo do profeta Micaías. Quando ele está chegando, ele profetiza. A gente já falou da ironia, quando nós estudamos aqui hermenêutica, a gente lembra da ironia, porque primeiro ele é irônico, diz que vai haver vitória. O Acabe percebe o ato irônico de Micaías e diz: rapaz, fala a verdade para mim. Então Micaías vai trazer a visão que ele teve, apresenta a visão, e na visão Acabe era derrotado na batalha. Quando ele profetiza isso, o Zedequias, que era o líder dos outros profetas, dá um murro na cara do Micaías e pergunta: por onde foi que o Espírito do Senhor saiu de mim para falar por você? Deus está na minha vida, Deus está na vida dos 400 profetas. A gente está profetizando aqui pelo Espírito do Senhor, e agora você vem e fala o contrário? Em que momento que Deus deixou de me usar para usar você? Aí então Micaías vai deixar a coisa rolar para que Deus prove. O Acabe prefere acreditar nos 400 profetas e ele vai para a batalha. Mas antes de ir, ele diz o seguinte: eu vou para a batalha, quando eu voltar eu decido o que eu faço com Micaías. Ao Micaías então dá a última palavra: se você voltar, Deus não falou na minha vida. E ele vai para a batalha, o Acabe. Então vamos ver como é que foi essa batalha. Aqui no versículo 24, aliás, vou pegar do 24. Então Zedequias, filho de Quenana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Aí o Acabe então
vai para a batalha, junto com Josafá. Só que ele tem uma estratégia: eu vou me vestir como um soldado e vou colocar minha roupa de rei num soldado, e a gente se confunde lá no meio da batalha, ninguém vai saber que sou eu. E de fato, quando estavam no meio da batalha, o pessoal viu um homem vestido com vestes reais, começaram a perseguir o carro, achando tratar-se de Acabe. Quando chegou perto, o homem gritou que não era Acabe. Os que estavam perseguindo ele observaram bem e constataram que de fato não era Acabe, era alguém vestido com as vestes de Acabe, né? E onde é que está o Acabe então? Está no meio do povo, vestido com veste de soldado, para se esconder. E aí o que acontece em dado momento da batalha? Está aí no versículo 34, para a gente encerrar essa primeira parte. Então, deixa eu pegar no 32 até o 34. Sucedeu, pois, que vendo o chefe dos carros de Josafá, disseram ele: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que vendo o chefe dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Um homem, no meio da guerra, entesou o seu arco, mirou para o alto a ermo, ao acaso, e soltou. Aquela flecha foi. Josafá estava todo vestido, com a couraça, o capacete todo protegido, mas aquela fivela que prende aqui a couraça para proteger o peito, uma espécie de colete que hoje usam, o pessoal que usa o colete à prova de balas, aí tem ali, apesar de que hoje a maioria, eu não sei se é de velcro, mas enfim, era com fivela. E aí, só aquele espaço da fivela, a flecha veio e acertou por entre a fivela. O camarada tirou ao acaso e acertou no meio da fivela. Aí eu coloco aqui: acaso. Um servo de Deus infalível. Acaso, foi por acaso. Foi um ato ocasional, um acaso. Então, o Micaías, o profeta de Deus, a palavra dele não caiu por terra. Ele não está mais vivo hoje, é claro, mas se estivesse vivo, está lá esperando até agora o Acabe voltar para encontrar com ele e decidir o que vai fazer com ele. Foi a última palavra que ele deu para Micaías: quando eu voltar eu decido. Tá bom, estou esperando se eu voltar, até agora. Não voltou, caiu no meio da batalha. 400 profetas disseram que ele teria vitória. Um profeta disse que ele não teria a vitória, mas esse um era um profeta do Senhor. Então a gente encerra aqui a primeira parte, irmão. Vamos lá para o intervalo, são 8h35. Daqui a 10, 15 minutos retornaremos para falar do segundo livro dos reis. Retornando para falarmos agora do segundo livro dos reis, na página 33. Quando se trata do autor, a gente falou no primeiro, como o primeiro e segundo reis originalmente formavam um único livro, supõe-se que o seu escritor, como dissemos lá atrás, foi o profeta Jeremias. A esfera de ação: desde o reinado de Jorão em Judá e Acasias em Israel, até o cativeiro, cobrindo um período de aproximadamente 300 anos. Contexto histórico: os acontecimentos descritos em 2 Reis abrangem um período de cerca de 300 anos. 2 Reis registra as turbulentas experiências do povo de Deus, desde o reinado de Acasias, 9º rei do reino de Israel, ao redor de 853 a.C., incluindo a queda de Israel para a Síria em 722 a.C., passando pela deportação de Judá para a Babilônia em 586 a.C., e terminando com a libertação do rei Joaquim em 560. Esse foi um período difícil na história do povo de Deus, um período de grandes mudanças e sublevações. Havia luta interna e pressão externa. O resultado foi um momento tenebroso na história do povo de Deus: o colapso e o consequente cativeiro de ambas as nações. O tema do segundo livro dos reis: o segundo livro dos reis é uma continuação da história da queda de Israel e de Judá, culminando no cativeiro de ambos,
Temos aqui a mesma história de fracasso do rei e do povo, uma história de apostasia e de idolatria. Embora este tenha sido o grande período profético de Israel, a mensagem dos profetas não foi ouvida. As reformas que se realizaram sob a liderança de reis como Ezequias e Josias foram apenas superficiais. Assim, o povo logo voltou a seus pecados contra Deus e continuou neles até que mais nenhum remédio houve. Olha, observe o que diz o versículo 16, está aí, do segundo livro das Crônicas, capítulo 36. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Então, o último ato de Deus para manifestar a misericórdia era enviar o profeta, uma palavra de repreensão, chamando o povo de volta à obediência. Como o povo desprezou a palavra e zombou do profeta, aí o texto diz: não tinha mais remédio, o remédio era o profeta e a palavra. É o médico que prescreve um remédio, fala: não quero esse, tem outro. Não tem outro, é esse. Então não tem mais remédio. E aí o povo então vai sofrer as consequências da sua desobediência em forma de cativeiro. Temos aqui um breve contraste entre o primeiro e o segundo livro de Reis. O primeiro Reis começa com o rei Davi, o segundo termina com o rei da Babilônia. O primeiro Reis inicia-se com a glória de Salomão, o segundo Reis encerra-se com a vergonha de Joaquim. O primeiro Reis começa com as bênçãos da obediência, o segundo Reis termina com a maldição da desobediência. Primeiro Reis inicia-se com a construção do templo, segundo Reis encerra-se com a destruição do templo. Primeiro Reis acompanha a evolução da apostasia, segundo Reis descreve as consequências da apostasia. Primeiro Reis mostra como os reis fracassaram em governar o povo de Deus, segundo Reis retrata as consequências deste fracasso. Primeiro livro dos Reis, nós temos aí a figura do profeta Elias. Já no segundo livro, o destaque vai para o profeta Eliseu. O primeiro livro dos Reis enfatiza a paciência do Senhor. O segundo Reis confirma o julgamento divino certo do pecado. Conteúdo do livro, mais uma vez aquela divisão clássica. Primeira divisão, o fim do ministério de Elias, capítulo 1 e 2 até o verso 13. A segunda parte, o ministério de Eliseu, que vai do capítulo 2, verso 14 até o capítulo 13, verso 21. Depois nós temos a terceira parte, que é o declínio e a queda de Israel, e a última parte, o declínio e a queda do sul, Judá. Então nós temos aqui as subdivisões, que para ganhar tempo agora, não vou ler, né? 1, 2, 3, vai até 16. Aliás, aqui as duas subdivisões do ministério de Elias e Eliseu. Aí aqui eu enumerei 16 milagres que foram realizados no ministério de Eliseu. Vamos para a terceira parte, o declínio e queda de Israel. A emigração forçada das tribos para a Assíria foi um dos resultados do princípio despótico aceito por todo o Oriente, segundo o qual era justificado tornar impossível uma sublevação das nações subjugadas. Neste caso, não foi meramente uma transladação a um outro país, mas também o começo da dissolução das 10 tribos como nação. Não lhes foi designada uma província particular da Assíria como sua moradia, mas sim várias províncias distintas uma da outra, de maneira que, embora uma ou outra tribo tivesse permanecido mais ou menos unida, as diversas tribos ficaram espalhadas numa nação estrangeira, sem a mínima conexão orgânica entre si. Nunca mais voltaram a unir-se. Pelo contrário, gradualmente se perderam entre as nações que a rodeavam, de maneira que nada se sabe até hoje do que sucedeu a elas, e toda tentativa de descobrir os seus vestígios tem sido debalde. Para ocupar o lugar dos israelitas, o rei da Síria enviou colonos de seus domínios,
Sua idolatria trouxe sobre eles o juízo de Deus em forma de leões. O rei da Assíria logo enviou um sacerdote israelita para instruir os colonos na religião de Jeová. Embora aceitassem esta religião, continuaram ainda adorando ídolos. Misturaram-se com os remanescentes das 10 tribos que ficaram na terra, e desta união surgiram os samaritanos. Mais tarde, abandonaram a idolatria e chegaram a ser zelosos adeptos da lei de Moisés. Depois do cativeiro, ansiosos para se tornar israelitas, procuraram unir-se às 2 tribos, mas foram rejeitadas por Esdras e Neemias. Isto deu origem a ódio. Os samaritanos mais tarde construíram o templo rival no Monte Gerizim e reivindicaram para este local o seu local verdadeiro de adoração. Este templo mais tarde foi destruído por um rei judaico. Os judeus os odiavam e com desprezo se referiam a eles como os convertidos dos leões, pelas circunstâncias de sua conversão. Essa parte aqui do declínio do reino do norte, Israel, é importante. Aqui está a origem para nós entendermos esse povo que vai ser bem destacado lá no Novo Testamento, que são os samaritanos. Aqui, nessa deportação do norte para a Assíria e depois o retorno, e alguma coisa também dentro do período intertestamentário, que daqui a mais 2 ou 3 livros à frente veremos, é onde está a origem dos samaritanos, porque aqui, rapidamente, em grosso modo, o que de fato ocorreu foi o seguinte: quando o reino do norte foi vencido pela Assíria, os assírios retiraram o povo de Israel, os israelitas, de lá de dentro do seu território e espalharam por várias cidades que faziam parte do domínio da nação assíria. Em contrapartida, ele pegou povos espalhados destas nações que eles haviam conquistado e enviaram para dentro do território de Israel, tribo do norte. E estes vieram cada um do seu canto com sua forma de adoração, sua forma de culto, com idolatria. E por viverem na idolatria, contaminando a terra, eles foram punidos, julgados por Deus com leões. O Senhor enviou leões que estraçalhou, matou, devorou vários deles. E aí, quando estes foram mortos pelos leões e entenderam que isto era um juízo de Deus, porque eles estavam cometendo idolatria dentro da terra de Israel, eles foram buscar sacerdotes israelitas para ensinarem como é a forma de culto de Israel, para tentar aplacar a ira do Senhor e repreender o juízo em forma de leões. É por isso que os judeus chamam os samaritanos de convertidos de leões. Foram convertidos porque os leões estavam matando vocês, e aí se converteram. Mas, apesar deles terem reeditado uma forma de culto da tradição da lei judaica, etc., etc., apesar disto, mas o povo havia sido mesclado, não era mais de israelitas puros, mas eram misturados. E a esta mistura de povos, nacionalidades, ali dentro desse território de Israel, mais especialmente a capital, que era do Reino do Norte, Samaria, então os samaritanos começaram a ser designado assim, como esse povo misto, esse povo mesclado, este povo metade de Deus, metade idólatra, metade judeu mesmo, com sangue, linhagem de Israel, e metade da mistura com as outras nações. E por isso esse negócio vai aumentar, até a gente ver o clímax dessa rivalidade lá nos dias do Novo Testamento. Então aqui é o declínio de Israel. Finalmente, o declínio e a queda de Judá. O reino de Judá durou mais ou menos 150 anos, mais do que o de Israel. Sua história é muito mais luminosa do que a de Israel. Apesar de ter passado por muitas mudanças de dinastia, a linhagem de Davi foi conservada intacta em Judá, ao passo que a história de Israel apresenta uma sucessão de revoltas e usurpações. A história de Judá é relativamente pacífica. A preservação de Judá pode explicar-se pelo fato de que havia de vir, por seu intermédio, o Messias.
Os capítulos 24 e 25 relatam o cativeiro de Judá. Há 3 épocas do cativeiro. A primeira parte é a invasão de Nabucodonosor, depois nós temos a primeira deportação e, finalmente, o sítio, o cerco e a destruição de Jerusalém e a deportação final de judeus para o cativeiro babilônico. Então, esse aqui é o resumo do segundo livro dos reis. Vamos aqui aos nossos apontamentos. Vou começar falando do ministério de Eliseu. Vejamos os passos do profeta sucessor de Elias. Segundo livro dos reis, capítulo 3, versículo 11. Para você lembrar aqui do contexto, olha o versículo 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 3, contudo, aderiu os pecados de Jeroboão. Versículo 4, então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros, 100.000 carneiros com a sua lã. Depois houve uma rebelião. Versículo 6 diz: por isso Jorão ao mesmo tempo saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os seus cavalos como o meu cavalo. Está o Josafá de novo aí, ó. Teve o livramento lá atrás com Acabe. Agora está aqui um dos filhos de Acabe, Jorão. Vai para uma batalha lá, uma guerra dele, e vai lá chamar o Josafá. Vamos embora. Fazia aliança e eu não vejo em nenhuma dessa aliança nenhum benefício para Josafá. Só ele que não percebe que está se aliando com ímpio. Não tem nenhum benefício espiritual, nem financeiro, ou a parte de conquista. Não, mas mais uma aliança. Aí eles vão para a batalha. E aí, em um dado momento da batalha, eles se veem numa região de seca. E os exércitos estavam a ponto de morrer de sede, ainda antes do início da batalha. E aí, quando o exército estava a ponto de morrer de sede, no campo de batalha, o que o Josafá lembrou? Não tem nenhum profeta do Senhor por aqui, não? Esse mitinho encrenque e só tinha essa pergunta. Está aqui, ó, versículo 11. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Olha a credencial do ministério de Eliseu. Tem aqui algum homem de Deus? Tem. Quem? Eliseu, filho de Safate. Qual o currículo ministerial dele? Ele deitava água nas mãos de Elias. Ele era aquele servo que, quando Elias precisava lavar as mãos, ele... Então está aqui, ó. O detalhe é nós lembrarmos que quando o Eliseu é chamado, que o Elias passa lá, lança a capa, o Eliseu estava arando a terra que pertencia ao seu pai. Ele estava atrás, se não me engano agora, não sei se era a 12ª, 12 juntas de bois iam à frente. Ele estava lá atrás da 12ª junta de boi. Então a terra era muito grande, tinha 12 juntas de boi trabalhando no arado da terra, que era do pai dele, e ele estava ali, claro, como um futuro herdeiro, também ajudando o trabalho do arado, para depois o plantio, o colheito, e ainda tem uma quantidade razoável de gado. Então era um fazendeiro. O Elias passou por lá, disse a ele que Deus tinha um chamado na vida dele, e este chamado ministerial de forma profética, um ato profético, ele é revelado pelo lançar da capa de Elias sobre Eliseu. O Eliseu, então, ele faz apenas um pedido a Elias: deixa eu me despedir do meu pai,
eu vou pegar essa madeira do arado, vou quebrar ela, vou botar fogo nela, vou pegar o boi, meter fogo nesse boi, fazer um churrasco de despedida e estou indo com você. Então eu coloquei aqui, ele abandona a vida de fazendeiro para ser aquele que deitava água na mão do profeta. Deixou de ser o herdeiro de uma propriedade para ficar indo atrás do camarada lá que se vestia esquisito, comia coisa estranha, andava para cima e para baixo profetizando contra reis, contra o povo, e ele vai lá só quando acionado deitar água na mão de Elias. E aí isso se transformou numa credencial do ministério dele. Quando perguntaram, tem aqui algum profeta? Tem. O Eliseu, que largou tudo para servir o Elias, deitando água na mão do profeta Elias. Então, isso aqui é os passos. A autoridade e credibilidade de Eliseu como profeta originou-se do fato dele ter sido o primeiro servo. Aqui estão mostrando, ele era servo, né? Precisamos construir uma história de servo. Para alguém, quando for puxar o seu histórico, não é servo, servia, deitava água na mão do profeta, era servo. Então esse fator aqui no currículo de Eliseu foi pesado demais. A segunda parte que eu quero tratar é justamente o declínio e a queda do reino do norte, Israel. Aqui tem um episódio, no capítulo 16, versículo 1 a 9. Isso aqui é uma fatídica, triste, fatídica realidade que ainda acontece. Esse aqui é um daqueles textos que nas nossas leituras e estudos passam normalmente desapercebido. Mas olha o que está acontecendo aqui no capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Olha quem era o rei de Israel, olha o nome, Peca. Era o rei de Israel. E Acais começou a reinar no sul, em Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu próprio filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja, e cercaram Acais, porém não o puderam vencer. Observe aqui, subiu Rezim, é o rei da Síria. Ele vai se unir com Peca, que é o rei de Israel, para virem lutar contra Judá. Está aqui Acais, lá em Jerusalém. Então Peca, que é o rei de Israel, está unido com Rezim, que é o rei da Síria, para lutar contra Acais, lá no sul, em Judá. Versículo 6. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, resistiu Elate, a Síria lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. Acais, o rei do sul, enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a e levou o povo para Quir e matou Rezim. Deixa eu te explicar esse imbróglio aqui. O rei da Síria se juntou com o rei de Israel para lutar contra Judá. E o rei de Judá, que estava recebendo investidas do rei de Israel, aliado ao rei da Síria, buscou aliança no rei da Assíria para, assim, Judá, aliado da Assíria, lutar contra Israel, aliado
da Síria. E para o rei de Judá conseguir esta aliança, ou contratar as tropas da Assíria, para que se aliassem a ele em batalha contra Israel e Síria, ele teve que pagar. E como é que ele fez para pagar? Ele pegou todos os tesouros da casa de Deus e os tesouros também da casa real para pagar, para contratar o rei da Assíria para ajudá-lo naquela peleja. Aí então nós temos como pano de fundo Israel versus Judá. Israel se alia à Síria para guerrear contra Judá, que se aliara à Síria. Resumo disso aí, o que eu estou querendo dizer? Onde eu estou querendo chegar aqui? Quando há conflitos internos, o inimigo se fortalece. A batalha aqui é contra irmãos, Israel e Judá. E Israel, para lutar contra Judá, faz aliança com Síria. E Judá, para tentar combater, faz aliança com a Síria. Então, e quem sai lucrando nesta guerra entre Judá e Israel, quem foi que levou o dinheiro? A Síria e Síria. Na batalha que está ocorrendo entre Judá e Israel, quem está saindo no lucro é a Síria e Síria. Você está observando isso aqui? Então, o afastamento de Deus nos faz ver como inimigo o nosso irmão. E nessa luta contra nossos irmãos, temos como aliado aquele que de fato é, pelo menos deveria ser, o nosso inimigo. Qual é o resultado desta união com o inimigo? Está aqui no versículo 10 e 11. Então o rei Acais foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acais viesse de Damasco. O que aconteceu no final? O rei Acais do sul foi lá em Damasco, viu um altar, achou bonito, design, moderno, atraente, lembrou do altar que tinha lá em Jerusalém, falou, não, aquele lá está ultrapassado, velho, antigo, arcaico. Mandou a mensagem para o sacerdote, faz um altar aí igual esse que eu estou vendo aqui na Síria. Gostei desse altar, esse modelo de altar me agrada. Então Acais ordenou ao seu sacerdote, não é mais sacerdote do Senhor, que reproduzisse o altar que ele viu em Damasco. O perigo da proximidade da igreja com o mundo. Nessa aliança que eu estou falando aqui, ele viu um altar lá em Damasco, Síria, o aliado, e achou bonito e trouxe aquele altar para dentro do território de Jerusalém. Substituiu o altar do Senhor pelo altar de Damasco. Isso é o resultado da aliança. Então, o perigo da proximidade entre a igreja com o mundo, vira e mexe, o altar de Deus é substituído pelo altar de Damasco. É o perigo das alianças. É o perigo dessas alianças com o inimigo. Finalmente, o declínio e a queda do reino do sul, Judá. Israel, a gente viu o declínio, foi para a Síria. Judá, ele vai cair diante da Babilônia. Então, segundo Reis, o capítulo 18 até o capítulo 20, versículo 11. Eu quero ler esta última história aqui para a nossa reflexão desta noite. Olha o que acontece. Capítulo 18. Ezequias, quando ele assume o poder, o governo de Judá, ele faz algumas reformas. Reforma do culto, reforma das festas, da Páscoa, etc, etc. Ele faz uma série de reformas estruturais, espirituais principalmente. E em virtude dessa atitude, ele acaba atraindo a fúria do inimigo, o rei da Assíria, liderado por Senaqueribe nessa ocasião. E aí o rei Senaqueribe vem com as suas tropas, cerca Jerusalém, diz que vai destruí-los como havia destruído as demais nações. Ezequias vai buscar o Senhor e ele é consolado pela palavra do Senhor através do ministério do profeta Isaías,
que lhe diz o seguinte: fica tranquilo, essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor, o Senhor vai pelejar e vai dar a vitória. E foi o que de fato aconteceu. Ezequias entrou num descanso, descansou nessas palavras, creu, confiou, assentou no seu coração estas palavras, e então a batalha foi vencida pelo Senhor. É aquela peleja que nós conhecemos, que Deus enviou um anjo, e ele desceu lá no exército da Síria, e em uma noite ele matou a 185 mil homens. Aí eu coloquei: o livramento que Deus deu a Ezequias das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, impedindo-o de entrar em Jerusalém. Senaqueribe disse: eu vou entrar em Jerusalém, eu vou entrar, eu vou saquear, eu vou destruir, eu vou matar. Cercou a cidade, e nesse acampamento que eles fizeram em volta da cidade, cercando, o Senhor mandou um anjo naquele acampamento e matou 185 mil. Resultado: eles não entraram em Jerusalém. As portas continuaram fechadas e eles não entraram em Jerusalém, porque lá dentro Ezequias estava orando. Passou um tempo, a gente chega no capítulo 19, Ezequias adoece, quase morre. Deus manda ele arrumar a casa, que ele vai morrer. Aí ele vira a cara para a parede, começa a chorar. Deus manda o profeta de volta, diz que ele não vai mais morrer, mas que ele vai viver, e tal, e tal, e tal. Enfim, ele é curado, e a notícia da cura dele se espalha, chega até lá na Babilônia. É o capítulo 20, versículo 12 a 21. E aí o rei da Babilônia envia uma embaixada, ou seja, embaixadores, ministros, representantes de Babilônia, e estes entram em Jerusalém com cartas e presentes, e Ezequias lhes mostra toda a riqueza de Jerusalém. Eles chegam lá com cartas do rei da Babilônia, levam presentes, vão lá, prestar uma solidariedade. Soubemos da sua doença, da sua cura, o rei da Babilônia nos mandou aqui trazendo esses presentes. Oh, que maravilha, que bom vivermos nesse clima, de amistosidade. Pode entrar, fica à vontade. Entrou em Jerusalém. Deixa eu mostrar para você toda a cidade, toda a riqueza, o templo, a minha riqueza, a minha casa. Terminado esse episódio, o que acontece? Deixa eu voltar para cá. Lá vai o profeta Isaías até Ezequias e pergunta a ele: o rei da Babilônia por acaso enviou embaixadores, ministros, representantes dele aqui? Ezequias diz: sim. E você por acaso mostrou alguma coisa para eles? Ezequias responde: sim, mostrei tudo, abri todas as portas, mostrei tudo. Aí o profeta Isaías então profetiza: assim diz o Senhor, tudo o que você mostrou para o rei da Babilônia vai ser dele. Eles vão entrar aqui futuramente com o exército, vão derrubar, destruir, matar, queimar, e vai levar todo o tesouro que você mostrou para o rei da Babilônia. A minha reflexão para a gente encerrar é essa: cuidado. Às vezes o que o inimigo não consegue pelas armas, que era entrar em Jerusalém, consegue por intermédio de lisonjas e presentes. Lá atrás estava vindo com arma, com guerra, vou entrar, não conseguiu entrar. Agora vem o pessoal da Babilônia com presente, com lisonja, palavra doce, entraram. Então às vezes o que o inimigo não consegue pelas armas, pela guerra, às vezes ele consegue por meio de lisonjas, de presentes. A punição do Senhor veio. Tudo o que o inimigo viu, disse o profeta Isaías, será dele. E exatamente assim aconteceu. Tudo aquilo que o rei de Babilônia viu na pessoa dos seus representantes, ele levou depois tudo para a Babilônia, porque o Ezequias não vigiou e abriu as portas. A sentença aponta justamente para o cativeiro babilônico. Então fica esta palavra de reflexão: cuidado, o que o inimigo às vezes não consegue pelas armas, consegue com os presentes. Assim termina a segunda parte da história do povo de Deus. Semana que vem, são 9h20 agora, não vamos ter tempo de entrar na próxima aula. Semana que vem nós vamos estudar os 2 livros das crônicas. Os 2 livros das crônicas, e na aula seguinte
nós vamos ver Esdras, Neemias e Esther. E vamos encerrar então o 13º livro. Eu quero convidar os irmãos a colocar de pé para a gente orar. Soberano Deus, eterno Pai, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de termos estado na tua casa e podermos aprender mais da tua palavra. Concluímos hoje, Senhor, mais uma etapa, a terceira aula deste livro, que tem nos trazido ensinamentos que têm uma aplicação formidável para a nossa vida, nos ajuda a aplicá-los e assim crescer, evoluir no nosso cristianismo, na nossa vida, na nossa espiritualidade com o Senhor. É a nossa oração, que a tua bênção permaneça conosco, nos leve em paz aos nossos lares, guardados e protegidos pelas tuas mãos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que amam e aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém.